Olá, Tati. Oi, Nativa. O meu nome é Jaqueline, eu tenho 27 anos. E gostaria de contar um pouco da minha história, que começa desde cedo. Aliás, desde que eu me conheço por gente. Eu via várias pessoas falarem que minha mãe tinha uma doença e que ela só teria 15 anos de vida. Só mais 15 anos. E como qualquer criança apegada à mãe, eu ficava apreensiva, com o coração quase saltando pela boca, por medo de perdê-la. Então eu cresci ouvindo comentários e sofrendo o preconceito por parte de outras crianças. Não fica perto daquela menina, a mãe dela tem AIDS. Mesmo com o preconceito que eu sofria na escola, eu nunca liguei para esses comentários, porque o amor que eu sentia pela minha mãe era imenso. E eu nunca tive medo de perder amizades por conta da doença que ela enfrentava. Afinal, ela era um exemplo de mulher guerreira para mim. Apesar das dificuldades, a minha mãe sempre lutou para estar bem e cuidar de mim e dos meus 3 irmãos. Enfim, o tempo passou e quando eu estava com 9 anos, os meus pais decidiram fazer uma viagem com a gente. Bora, criançada! Vamos visitar o avô de vocês na Bahia! Meu avô e meu pai não se viam há 30 anos e foi uma viagem incrível. Eu amei conhecer o meu avô, que se encantou comigo e me mimou muito. Só que ele morava na roça e durante a semana ficamos hospedados na cidade, na casa de um tio do meu pai. E aí sim, nos finais de semana ficávamos na fazenda com o meu avô. Só que teve um dia durante a semana que a minha mãe resolveu sair para fazer compras junto com a esposa desse tio do meu pai. Mãe, por favor, deixa eu ir com vocês. Não, filha, é muito longe, não dá para te levar. Eu queria muito ir. Eu chorei, fiz birra, mas nada adiantou. Talvez eu tivesse pressentido, mas naquele dia, nem eu, nem a minha mãe sabíamos que a minha vida mudaria para sempre. Pois foi nesse dia que aquele tio, aquele monstro, tentou abusar de mim. E até hoje, só de lembrar, me bate um desespero, uma angústia. Afinal, eu era só uma criança e não tinha ninguém por perto para me defender ou impedir daquela maldade. Não tinha. Pois meu pai bebia muito e, além de não perceber nada do que havia acontecido, quase não aproveitou a viagem com a gente. Naquelas férias eu chorei muito e só queria ir embora daquele lugar. Mas eu não podia e nem conseguia contar o que tinha acontecido para minha mãe. Porque aquele tio sempre me ameaçava. Eu lembro inclusive que na casa tinha um papagaio que vivia repetindo a minha fala, pedindo para ele parar. Ele ficava, para! Pois bem, enfim, viemos embora. E eu só consegui contar para os meus pais quando estávamos chegando na nossa cidade. A minha mãe, coitada, ficou desolada, desesperada. Mas o meu pai, ele não acreditou em mim. Para com isso, menina. Até parece que ele ia fazer uma coisa dessas. Eu juro que tô falando a verdade, papai. Larga a mão de ser mentirosa, Jaqueline. Meu pai podia não acreditar, mas a minha mãe me levou ao médico e o abuso foi constatado. Mas quando a justiça se fez, descobrimos que esse tio do meu pai havia falecido vítima de um infarto. Por um bom tempo eu passei por tratamento psicológico e com muito amor, a minha mãe conseguiu fazer com que eu me sentisse menos pior. O tempo passou e aos 16 anos eu conheci o pai da minha filha. Me casei muito nova, mas não ouvi os conselhos da minha mãe. Sofri muito, pois o meu marido era usuário de drogas. Aos 18 anos, consegui me livrar desse pesadelo. Voltei a morar com os meus pais e levei a minha filha junto. Nessa época, um dos meus irmãos comprou uma casa e levou a gente para morar com ele. Finalmente, tudo parecia perfeito. A família era unida, sempre jantávamos todos juntos e em todas as datas comemorativas a gente se reunia. Voltei a estudar, pois o meu irmão era muito inteligente e esforçado, e eu me espelhava nele, e ele me incentivava. É isso aí, Jaque. Eu estudo mesmo. O conhecimento é a maior riqueza que uma pessoa pode ter nessa vida. Eu bem sei. Você é a minha maior inspiração, meu irmão.
Os anos passaram e em 2010, quando eu menos imaginava, a minha vida virou de cabeça para baixo outra vez. Foi quando soubemos que esse meu irmão, que cuidava tanto da gente, havia descoberto que havia contraído HIV. Mas pelo fato de minha mãe também ser soropositivo, ele teve medo de nos contar. Ele não sabia como tinha contraído a doença. Tinha receio de magoar minha mãe, pois ela podia achar que a culpa era dela, que ela podia ter passado a doença para ele de alguma forma, sei lá, através de uma gilete, algo do tipo. Então ele preferiu ficar calado. E quando ele resolveu buscar tratamento, já era tarde demais. E infelizmente, no dia 8 de janeiro de 2015, ainda muito jovem e com apenas 33 anos de idade, o meu amado irmão faleceu. E todos nós perdemos o chão. Minha mãe, então, se desesperou. Andava pelo hospital de um lado para o outro sem saber o que fazer, para onde ir, chamando pelo filho mais amoroso, o filho mais cuidadoso e que sempre fez tudo por ela para nos dar uma vida melhor. Ela nunca se conformou com a partida do meu irmão. E eu fiquei anestesiada, pois quando ele passou mal a caminho do hospital, trocamos as nossas últimas palavras. Jaque, a minha hora tá chegando. Jefferson, pelo amor de Deus, não fala isso. Para com isso. Por favor, cuida da nossa mãe, cuida das nossas pequenas, por favor. Você é forte, eu tenho certeza que você vai conseguir, meu irmão. Não fala desse jeito, por favor. Ele se referia à minha filha, que era o xodó dele, e me deixou essa missão. Com o passar dos dias, como qualquer mãe, a minha mãe não se conformava. E não havia nada que eu pudesse curar a dor da perda de um filho. Ela não queria mais tomar os coquetéis que combatiam a doença dela, entrou em depressão e meu pai se entregou de vez à bebida. No fim das contas, tive que ver a minha mãe morrendo aos poucos. E 4 meses após a partida do meu irmão, no dia 19 de maio, a minha guerreira, o meu coração fora do peito, aquela que sempre lutou por mim e pelos meus irmãos, partiu sem que eu pudesse fazer qualquer coisa por ela. A minha mãe ainda era muito jovem, tinha apenas 54 anos. O meu pai, vendo seu grande amor, um amor de 38 anos, indo embora, também entrou em depressão. E em 2018, também partiu desse mundo, restando apenas eu e a minha filha, que na época tinha só 2 aninhos de idade. Eu até tinha meus 2 outros irmãos, mas cada um tinha sua vida. Então, com apenas 20 anos, me vi completamente só, apenas com uma criança pequena nos braços. E também entrei em depressão, claro, e caí na parte mais obscura desse mundo. Foi quando eu conheci as drogas e até a prostituição. Mas companhias eram o que me acompanhava. Cheguei a ter uma série até de overdoses, mas acho que naquele momento Deus não estava precisando de mim. Vivi naquela vida errada durante 1 ano, até que eu conheci o Jefferson, que por uma feliz coincidência tinha o mesmo nome do meu irmão que havia falecido. O Jefferson foi o homem que entrou na minha vida para nunca mais sair. Ele se tornou o meu grande amor e juntos tivemos um filho. E eu ganhei uma nova família. Sim, outra família. Pois a minha sogra, mãe de Jefferson, e o meu sogro me acolheram de braços abertos. Todos eles me preencheram de amor e carinho e conseguiram me tirar daquela vida que eu levava, aquela vida vazia. O amor da minha nova família foi o meu melhor remédio contra a depressão, a solidão, as drogas, a escuridão. Hoje eu sou uma mulher feliz. A minha filha está com 10 anos de idade e o nosso menino está com 4 anos. Consegui restaurar tudo o que eu havia perdido. E é claro, sempre terei comigo as boas lembranças da família que perdi. Mas tenho conseguido seguir em frente para dar continuidade a tudo de bom que aprendi com essa nova família. E repasso à frente todo o meu amor que recebi, pois não há o que duvidar.
o amor, o carinho, o afeto podem sim curar tudo. Aconteceu comigo.